E a Bíblia diz assim como eu falei agora mesmo, não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. Vamos continuar lendo e ver o que Paulo está falando a respeito do evangelho, porque neste evangelho, se você quer conhecer o verdadeiro evangelho de Jesus, tem muita coisa que pregam por aí que dizem ser o evangelho, mas não é o evangelho. Alguns dizem glória a Deus, esta é a verdade do evangelho. Bem, o que eu ouço não é a verdade do evangelho. O evangelho verdadeiro tem que ter todas as características que Paulo falou sobre o evangelho que ele pregava. Amém? Às vezes ele chama de meu evangelho porque Deus revelou para ele. Aleluia! Olha, os apóstolos viram o que aconteceu com Jesus na cruz, mas eles não foram capazes de ver a realidade por trás do que aconteceu. Viram fisicamente, eles viram com seus próprios olhos o que aconteceu a Jesus, o seu sofrimento, eles o viram morrer, mas não sabiam que ele foi feito pecado naquela cruz, para que eles fossem feitos a justiça de Deus nele. Esta revelação foi dada a Paulo, o apóstolo. Paulo viu então tudo isso, a revelação daquilo que aconteceu na cruz, amém? E o que aconteceu na ressurreição, aleluia! Perceba, como eu disse agora mesmo, qual é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo? Não podemos errar nisso. Qual é o verdadeiro evangelho que devemos pregar, que libera o poder de Deus para a salvação, para a plenitude, para a cura? Qual é o verdadeiro evangelho? Ele continua dizendo: porque neste evangelho a justiça de Deus é revelada. Amém? O que é revelado? O pecado do homem? Sim, o homem pecou. Amém? Mas o evangelho de Cristo não é focado no pecado do homem. Isso é fato. Precisamos de um Salvador, porque pecamos. Mas o foco do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, nele. O que é revelado? A justiça de Deus é revelada. E a justiça de Deus, meu amigo, é um dom. Ninguém pode fazer o bastante. Fazer o bastante. Amém? Para se tornar a justiça de Deus. Então a justiça de Deus é dada como um dom, como em Romanos 5,17. Porque pela ofensa de um homem a morte reinou, muito mais aqueles que receberam a abundância de graça e o dom da justiça. Então a justiça é um dom. É um dom. É um dom. E como isso soa tão bem, amém, nos meus lábios dizer dom. É o dom da justiça e você já o recebeu. A Bíblia diz que quem recebe reinará em vida. Não depois da vida. Amém? Reinará em vida neste mundo e também no porvir, em Jesus Cristo. Glória seja dada a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então devemos pregar o evangelho onde a justiça de Deus como um dom é revelada. E este é o evangelho que libera o poder de Deus para transformar vidas. Quero ler um testemunho que recebemos e é de um irmão dos Estados Unidos. E ele diz assim: eu fui liberto de um vício de 20 anos de fumar maconha, declarando que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Olha, eu tenho pregado por muitos anos que se você está sofrendo com algum tipo de pecado, que você não consegue se livrar dele ou algum vício, que você não consegue se libertar dele, você continua fazendo. A melhor maneira de sair disso é confessar: eu sou a justiça de Deus em Cristo, porque esta é a realidade. É isso que, na verdade, você é. No meio deste problema, confessa: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? Devemos confessar. O cristianismo era conhecido como a grande confissão nos primeiros dias. O caminho da justiça, amém? O caminho para Deus. Glória a Deus. Era sempre, na verdade, uma proclamação. É sempre uma confissão. E a nossa confissão é que, no meio destes sintomas contrários, destes sinais contrários e tudo aquilo que parece ser a realidade, existe uma verdade além dessa realidade. Amigos, fatos são fatos, mas fatos podem ter uma data de vencimento. Amém? Não é verdade que essa cadeira que eu estou vendo ali vai durar para sempre. Não é verdade, é um fato que ela está ali. Amém? Mas há uma verdade que vai durar mais do que o fato. E a palavra de Deus não é sobre fatos, mas é sobre verdades. Amém? Vai além dos fatos. Os fatos podem ser temporais. Amém? Mas a verdade pode mudar os fatos. Algumas coisas que eram fato um tempo atrás, agora não é fato mais. Amém? Aquilo desapareceu. Alguns animais
tem entrado em extinção. Amém? Tem fatos que eram fatos naquela época e era uma realidade, mas olha isso, era uma realidade temporária. Mas nós falamos de coisas que são eternas. Amém? Vai te afetar agora e vai durar por toda a eternidade. Estas são as verdades que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? E eu sempre falei que no meio do seu pecado, confesse, eu sou a justiça de Deus em Cristo, e olha isso. Algumas pessoas foram libertas da pornografia, de todos os tipos de vício, e esse irmão fala de 20 anos de vício da maconha. Ele disse: eu fui liberto de um vício de 20 anos de fumar maconha, declarando: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu me sentia mal dizendo aquilo, mas eu estava desesperado e decidi fazer isso pela fé. Depois de ouvir muitos testemunhos, depois de algumas semanas, fui liberto daquele vício, sem nenhum sintoma de dependência química ou desejo de fumar de novo. É a verdadeira santidade, amigo. A transformação verdadeira não é parar de fazer algo, mas no coração ainda deseja aquilo. É até mesmo ser liberto do desejo daquilo. Aleluia! Glória a Deus! Ele disse que foi liberto não só do vício, mas também de todo o desejo de fumar de novo. Isto foi um milagre, porque eu não conseguia parar mesmo depois de muitas tentativas. Estou viciado agora em ouvir o Evangelho da Graça. Escuto as pregações de Joseph Prince diariamente, às vezes a noite toda. Eu sempre achei que eu tinha um dom de ajudar as pessoas a dormirem. Amém, glória a Deus. E eu achei que era pela oração, mas tudo bem. Minha voz acalma as pessoas, aleluia. Estou maravilhado com o amor de Jesus e a sua graça. O vício começou quando eu tinha 50 anos e agora estou com mais de 70. Então não é somente os jovens que podem ser libertos de anos de vício. Muito obrigado, Pastor Prince. Espero que esse testemunho anime alguém. Amém, o irmão de Carolina do Sul, Estados Unidos. Glória a Deus, aleluia.